Construção que o município de Paracuru vem desenvolvendo, né, na política de prevenção ao suicídio desde o ano de 2014, tá certo? E eu aqui pela formação da mesa, eu vi como que está uma representação interessante. Eu sei da preocupação de vocês, a agonia que é organizar um evento e de repente não ter tantas pessoas, mas eu vi aqui que tem representantes das 3 secretárias, inclusive da cultura também, e dizer que relaxem, que é por aí mesmo que a gente começa, né? Assim, são com as pessoas inicialmente afetadas por essa temática e que é um processo permanente de construção. Esse tema ele não vai se esgotar aqui, né? Vocês vão construir a história de vocês. Queria referendar que realmente isso é um momento histórico, né? Quando o município ele monta uma semana inteira de organizações com essa temática que ainda é um tabu para a nossa sociedade brasileira. Então, foi um passo extremamente corajoso, né, dessa gestão e da equipe de trabalho, que com certeza nós veremos aí ao longo do tempo bons frutos, tá bom? Oi? Foi um mês, né? Eu pensei que eu tinha... Às vezes eu penso uma coisa e falo outra, viu, gente? Mas foi o mês todo, justamente, estou sabendo. Parabéns aí a todos e a todas. Bom, eu vou começar com uma poesia, né, de uma paracuruense chamada Ágila Lucas, uma jovem que também compõe o grupo de trabalho de prevenção do suicídio de Paracuru, que no meio do caminho eu vou falar um pouquinho sobre ele. Suicídio. Antecipar o fim da existência de uma vida que nem merece viver, estando ligado a uma certa carência perturbadora da mente de um ser. Fuga de uma realidade camuflada, fantasiada de sorrisos e amor. Na verdade, uma tristeza almada, que no fundo só traz dor. Dar um final digno a um sofrimento indigno não pode ser ou parecer covardia. Um pensamento de fato maligno, mas que eliminará a tal da melancolia. O discurso é sempre recorrente, nada remete à alegria ou faz sentido. Uma face de desânimo aparente, fazendo do corpo um bandido. Baixo limiar para perda e frustração, onde o medo insiste em acompanhar. Uma vida que parece não ter solução e a todo momento só faz chorar. Parece simples para quem está de fora. O complicado mesmo é sentir na pele a angústia aflita da aurora e o desejo que o amanhã não se revele. O simples desejo de dormir eternamente pode se transformar em algo apavorador, e querer se livrar do corpo e da mente torna a vida um grande pavor. O que incomoda é o taquipsiquismo, com a diminuição grave da consciência, que lhe faz se imaginar em um abismo e na boca uma eterna maledicência. Alucinações visuais são persistentes, os vultos surgem a todo momento, deixando a psique insistente a pôr um fim a todo o tormento. É hora de planejar o ato. Qual mecanismo eu devo usar? É a ruptura do laço, que talvez vá me acalmar. Recorre-se... foi embora. Recorre-se a outros mecanismos de origem farmacológica. São os soberanos ansiolíticos. A questão talvez seja psicológica. Um tiro que dilacera, basta um impulso no gatilho. E o que era vida se encerra, sem restar nenhum brilho. O fogo queima o que é ruim, uma forma de autopunição. Não deixam rastros de mim, mas só quis chamar a atenção. Um cadastro ou uma corda, uma altura que até deixa dúvida, mas nada disso importa. E na hora nem se ouve a súplica. Talvez tenham pedido socorro, ninguém ouviu meu grito. Quem sabe hoje eu morro e da vida confesso que desisto. Sou mais um desses suicidas, covarde como queira. Acendo uma vela para me manter aquecida e de mim jamais esqueçam. A Ágila apresentou essa poesia até aqui,
no ano de 2015. E aí, como a gente estava num processo de construção, a gente pediu para ela completar, assim, né? E aí, nós usamos essa poesia em um fórum. E aí, aqui tem a fala dos profissionais. Não vamos te esquecer. Na verdade, não te deixaremos ir. Ainda tens muito a viver. Saibas que estamos aqui. Não mate a sua dor com a vida. Sua alma pode estar em tormento. Mas procurar tratamento pode ser o ponto de partida. Sabemos que é difícil buscar ajuda quando tudo parece que machuca e nenhum socorro sinaliza, mas te mostraremos uma alternativa. Coloque para fora todas as suas angústias, chore todas as lágrimas, procure as políticas públicas, estas identificarão suas vontades tácitas. É difícil desabafar com quem a gente não conhece, mas esses profissionais podem salvar a sua alma que padece. Chega de indiferença, chega de naturalizar o sofrimento. O período em que se almeja é o da convalescência, para que a cura seja o advento. Falar em prevenção é necessário para que os tabus sejam quebrados e os estereótipos sejam cessados e os males aquebrantados. O suicídio e a ideação suicida serão divulgados para que o paradigma mecânico-reducionista não sejam propagados. Iremos verbalizar sobre o assunto nas igrejas, praças e escolas, para que o tema não gere espanto e se finte à sociedade preconceituosa. Os profissionais já estão capacitados, inclusive o do seu posto de saúde, para que a ajuda venha de qualquer espaço e provoque uma mudança de atitude. Companheiros e companheiras, estamos trilhando o mesmo caminho para ultrapassarmos as barreiras do nosso próprio destino. Para a Curu Escolhe pela Vida, nós escolhemos por você. Convosco temos essa dívida, pois cuidar é o nosso dever. É certo que nós usamos, a Jo usou a poética, né? Tem algumas palavras que ela utilizou na linha poética e que a gente vem desenvolvendo esse trabalho muito no desejo, né? No desejo de que possamos preservar vidas e celebrar a vida a cada momento. Agora eu vou começar um pouquinho da nossa história, né? De Paracuru, que é isso, assim, 2014 a gente escolheu a vida. Aí rapidinho sobre Paracuru, né? Algumas pessoas conhecem, que é aqui do lado, né? Depois da Paraipaba. A gente deve estar pertinho de 40 mil habitantes. E aí nós temos 10 quilômetros de lindas praias. A média de óbitos por suicídio é de 4 a 5 por ano, com registro de 2003 aos dias atuais. Tem um momento que eu vou conversar sobre os registros. E é mais elevado do que a média nacional. A média nacional é 5,4, 5,8 alguma coisa, e o Paracuru está 6,7, eu acho. A rede, nós temos 11 equipes de saúde da família, temos 2 NASFs, um CAPS, um SAD, né, que é o Serviço de Atendimento Domiciliar, um centro de fisioterapia. Aí eu destaco o setor de vigilância em saúde, que depois eu vou voltar a falar dele, um hospital filantrópico, Santa Casa de Paracuru, e uma equipe de SAMU. E um pouquinho da nossa história. Vou voltar aqui. Bom, antes, né, assim, tinha um grupo de cidadãos mesmo, assim. Quando a gente entrava, né, se encontrava pelas praças, assim, vez ou outra a gente tinha notícias de um suicídio na cidade, né? E assim, as pessoas ficavam se questionando, assim, né? Puxa, né? O que acontece? Nós éramos leigos nessa área na época, né? E aconteceu, mas isso foram anos. Eu moro há 17 anos em Paracuru e eu lembro que a gente se encontrava nas esquinas, nas praças, e esse papo acontecia, mas sem nenhum fundamento, assim.
era isso, era uma situação de população mesmo. E aí, em 2014, uma das pessoas que fazia o questionamento na praça assume a Secretaria de Saúde, né? Na verdade, quando eu entrei na Prefeitura de Paracuru, o secretário era o Anderson Souza, que era uma das pessoas que a gente se encontrava e conversava sobre isso. E em uma reunião nós conversamos sobre isso. Falar, cara, né, a gente tem aquele questionamento, nós estamos aqui dentro da política de saúde, vamos fazer alguma coisa. E aí ele falou, vamos, só que a gente não sabia nada assim na época. Tá, então ele falou, vamos procurar um órgão aí que possa, um órgão que tenha expertise, que possa nos instrumentalizar, né? E aí a gente vê para onde a gente vai. E aí na época a gente fez uma pesquisa pela internet mesmo e se deparou com o Pra Vida, né? Que inclusive a Sara compunha, e o Pra Vida é um programa de extensão da Universidade Federal do Ceará, composta por pessoas, né, da medicina, que tem à frente uma das pessoas que é o Fábio, que esteve por aqui, né? Já esteve por aqui. E nós fomos lá, né? Fomos lá sentar com o Pra Vida, e na época foi eu e a psicóloga do CAPS, a Elisângela Diniz, e falamos, a gente está querendo saber um pouco mais sobre esse fenômeno e trabalhar dentro da política, a gente não sabe para onde. E aí o Pra Vida propôs fazer um fórum, que nem é esse aqui. Né? Falou, olha, vamos fazer o seguinte, primeiro eles falaram, existe um material, Supera, que é utilizado pela Organização Mundial de Saúde, que os profissionais de saúde já podem ir estudando, né, e tal. Mas vamos fazer o seguinte, vamos montar um fórum, a gente faz um curso, se eu não me engano, foi um dia e meio, se eu não me engano, né? Vamos montar um curso, a gente conversa sobre o fenômeno e aí a gente vê o que acontece. E em 2014, nós fizemos o primeiro Setembro Amarelo, que foi pequeno, mas foi o que startou. Aconteceu com um programa na rádio, né, com a presença do Pra Vida, e esse fórum nós conseguimos mobilizar, né, puxado pela Secretaria de Saúde, nós conseguimos mobilizar mais de 100 atores sociais e também intersetorial, várias secretarias e também da sociedade civil. E ficamos agentes de saúde, os profissionais da saúde, profissionais da educação, da assistência, sociedade civil, das organizações não governamentais que trabalham com crianças e adolescentes. E ficamos tendo acesso ao conhecimento, né, pelo Pra Vida durante um dia e meio. E quando encerramos o curso, né, nós pensamos juntos, inclusive com o Pra Vida, de montar um grupo de trabalho, né? Que aí o Pra Vida disse, olha, era legal montar um plano, um programa, e nós montamos um grupo de trabalho na época com 22 integrantes, né? Estava o pessoal também do hospital. Nós montamos esse grupo de trabalho com 22 integrantes. Nós trabalhamos no finalzinho de 2014. No finalzinho de 2014, o Pra Vida esteve, né, com a gente também, para a gente apresentar o que a gente tinha construído e eles também darem algumas contribuições, e nós conseguimos fechar o primeiro plano municipal de prevenção ao suicídio, né? Que aí eu vou falar um pouquinho mais dele. Então, assim, a gente montou esse plano, esse grupo de trabalho, ele persiste, né? É um grupo de trabalho que existe desde então e ele é mutante, né? A base dele hoje é por profissionais do NASF e do CAPS, mas nós temos representantes da Secretaria de Educação, da Secretaria de Assistência Social, e já eu falo um pouco mais dele, tá? Então, aqui esse momento,
um momento histórico que está representantes de diversas secretarias de Paracuru e também como Pra Vida, que é nesse momento que eu estava até procurando, mulher, não estava lá não nesse dia. Pronto, então esse foi o momento que a gente estava com o plano já estruturado e que estava apresentando, né, para os secretários. Aqui tem vários secretários de governo lá da época, e também para Pra Vida, que era para a galera dar também a sua contribuição. E aí, assim, só para vocês entenderem, eu vou falar um pouquinho do plano que a gente constituiu, né, como foi que a gente constituiu e vem trabalhando nesse plano desde então, desde 2015. Em linhas gerais, a proposta apresentada do plano municipal pretendeu utilizar como estratégia principal a articulação do poder público através das políticas públicas, as associações, ONGs, a sociedade civil e a imprensa, né? Se a gente até estava conversando aqui um pouquinho, a imprensa também bastante importante nesse processo, por compreender que o fortalecimento da rede gera benefícios para a comunidade em geral e se constitui um dos principais fatores de proteção para as pessoas em situação de risco suicida. E aí o objetivo geral desse plano, né, foi promover espaço para a formação de profissionais, a disseminação de informações para a comunidade, o atendimento ao caso de ideação e tentativa de suicídio e o levantamento de dados estatísticos na perspectiva de reduzir as taxas de suicídio, as tentativas, os comportamentos, bem como o impacto traumático nessa família e na comunidade. E estabelecer estratégias permanentes de prevenção no município de Paracuru, sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde, articulada intersetorialmente. Assim, eu chamo a atenção para ação em rede, né? Na verdade, não há nenhuma política, né, assim, hoje que se faça se não tiver uma articulação interessante da rede, especialmente no que diz respeito à prevenção do suicídio, porque essa informação ela precisa chegar muito rápida, né? Muito rápida, assim, se eu estou dentro de uma escola, né? Que foi o que aconteceu aí, os profissionais direto dentro da escola, tem uma situação para quem eu vou acionar, né? Quem eu vou acionar, como é que eu vou ter o feedback, eu vou ter certeza que essa pessoa foi atendida ou não. Pronto, alguns objetivos específicos, né? Vou listar aqui. Executar um cronograma de capacitações para grupos específicos previamente selecionados. Essas capacitações, elas são contínuas, né? Assim, é um tema muito vasto, né? Assim, que é uma coisa você conhecer o fenômeno de uma forma geral, mas para cada público, né? Para cada faixa etária, ele tem suas especificidades, né? Então é um tema realmente que a gente não para de estudar. Sim, prevenção do suicídio. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais, assim. Então esse plano, um dos objetivos são capacitações permanentes para diversos públicos, que aí daqui a pouco eu vou dar uma listadinha. Um outro objetivo, organizar a rede de atenção psicossocial, né? Assim, então existe a rede, mas precisa se pensar no atendimento dessa pessoa. Em Paracuru, ao longo do tempo, nós pactuamos, né, que é um atendimento... Menina, aqui tá enfrentando, né? Eu me morrendo de frio. Eu faço para que eu chover, eu valo para estar chovendo. Então, a organização da rede, né, assim, ela é essencial para esse atendimento ser garantido e a gente não perder pessoas. Aí a articulação que eu já citei, né, porque é isso, assim, vão ter que acontecer ações junto às escolas, ao grupo de CRAs, né, a organizações comunitárias, a públicos específicos que não estão em nenhuma instituição organizada, como é o caso dos homens, né?
e a educação em saúde mental, né? Há um distanciamento em geral mesmo de nós, cidadãos, em relação à saúde mental. Quando a gente fala em saúde mental, as pessoas pensam logo em transtorno mental. Não, mas assim, no cuidado, né? Assim, se percebe que as pessoas estão dentro dos postos, sempre falando de uma dor de cabeça, de uma dor nas costas, de uma gripe, de não sei o quê. E essa temática, ela em muitos municípios é abandonada, né? Então, assim, divulgar, conversar sobre saúde mental, inclusive existe, né, a campanha que certamente a galera vai ou já faz ou vai fazer, que é o Janeiro Branco, né? Que é pronto, já foi feito esse ano, que é isso, assim, a divulgação sobre de como você cuidar da saúde mental, né? E também trabalhar os mitos que estão por trás disso, né? E também trazer essa discussão para dentro da atenção básica, né? Daqui a pouco a gente vai ver. Assim, durante muito tempo foi dito, saúde mental só no CAPS, saúde mental no CAPS. Mas aí a gente tem ampliado essa informação, esse conhecimento na cidade de Paracuru, que não, a saúde mental a gente pode estar trabalhando e deve trabalhar dentro da atenção básica também, e como é que isso está se estruturando e dentro da escola, dentro dos CRAs, né? Coisa de saúde mental não é só de profissional de CAPS, assim, a gente pode estar perpassando dentro da nossa prática, né, do nosso dia a dia, inclusive proporcionando espaços de emocionalmente saudáveis, né? Emocionalmente saudáveis, assim. Importantíssimo é possibilitar a qualificação permanente das equipes de saúde e demais políticas públicas sobre a temática. Isso realmente, assim, para uma construção, precisa desses espaços de educação permanente, porque, como eu disse, é um tema extremamente vasto e, dependendo do público, a gente precisa realmente adentrar, né, para a gente não ficar só na superficialidade, né? Sensibilizar a comunidade visando a redução do estigma em saúde mental, com ênfase na depressão, ideação suicídio e comportamentos suicidas. Sensibilizar famílias e cuidadores para a vigilância e supervisão de pacientes com histórico de doença mental ou risco de suicida. Esse é um desafio, né? Porque a gente precisa fazer um trabalho interno da gente enquanto ator social, né? Mas também é um trabalho permanente para a comunidade, né? Porque, às vezes, dependendo do público, aquela pessoa não vai chegar, né? Não vai te procurar. Então, se a comunidade está empoderada, né? Se ela não tem medo de falar do tema, de repente essa informação chega para a gente de saúde, né? Ou então uma liderança comunitária articula, né? Ou uma pessoa da igreja, né? Então, enquanto a comunidade em geral ainda achar que é bobagem, a gente vai perder tempo, a gente vai perder pessoas, mas a gente também tem que ter a paciência, né? Assim, eu sei que construir uma política pública e também desconstruir mitos, né, na sociedade aí, né, mitos postos, a gente vai precisar realmente da paciência. A gente está nesse processo há 5 anos, mas esse ano nós já perdemos uma pessoa bem assim, todo mundo da rua ouvia, né? O cara estava falando, só que aí é isso, assim, era um bebinho, né? Aí a galera não botou fé. Só que a gente sabe que se a pessoa, né, faz uso abusivo de álcool, é uma pessoa que está em situação de risco, né? Mas é isso, a comunidade ainda precisa saber um pouquinho mais. E a gente vai continuar falando, né? Não tem problema não. Pronto, então assim, para a evolução desse trabalho, assim, tem o gestor, né? É extremamente importante que o gestor ele
compreenda o fenômeno e a importância dessa política, né? Não só o gestor de saúde, a gente frisa o gestor de saúde, porque de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde é quem vai puxar mesmo essa política, né? É de responsabilidade, mas não só, né? Então, quanto mais os gestores das demais políticas estiverem compreendendo a necessidade, né, desse trabalho, já é massa, né? Já é massa. E aí eu queria aproveitar para parabenizar, né? Assim, é bacana, assim, tá vendo isso. E eu sei que às vezes é desgastante, mas querendo ou não, assim, vocês tiveram material gráfico, né? Tem umas coisas assim que dão plus nas campanhas, né? O material gráfico ele é importante, tiveram a caminhada, as ações aí, o suporte, né? Mas aí é importante dizer que o trabalho não para. Então, assim, nós montamos esse GT, que né, como eu disse na época, nós tivemos 22 pessoas, que foi um processo de construção da política, né? Em 2015, nós ficamos um pouco, foi um momento de transição, porque a galera era prestadora de serviço, e aí ficou aquela época do concurso, né? Então, os encontros eles ficaram um pouco prejudicados, porque era isso, ninguém sabia se ficava, se não ficava. Mesmo assim, aconteceram algumas capacitações com os agentes de saúde, né? E a gente fez um diálogo com algumas escolas, mas ainda muito nessa linha mesmo, aguardando. No finalzinho de 2015, entraram os novos concursados, e teve uma formação, assim, a secretaria na época montou com os novos, para receber os novos concursados, uma semana de formação. E um dos temas era a prevenção do suicídio. E aí, nesse turno, nós reformulamos o grupo, né? E aí, muitos profissionais do NASF, do CAPS, fizeram parte, né, nessa época. E à medida que nós fomos fazendo formações com vários setores da sociedade, esse convite ele é aberto, sempre. Então, nós já tivemos pessoas da segurança pública participando desse GT, pessoas da escola estadual, tivemos pessoas da mídia, tivemos um aluno que tinha interesse na temática, um professor de filosofia, para além de nós, os profissionais da saúde, né? Atualmente, e assim, ele tem se transformado, assim. Atualmente nós estamos com 17 integrantes, né? Compondo profissionais da saúde, da assistência, da educação, né? Acabamos ficando nessa tríade aí dessas políticas. A gente se encontra a cada 2 meses, né? A cada 2 meses a gente se encontra desde final de 2015, o pessoal chegou, aí compôs o grupo, nós fizemos um dia de formação. E aí, desde 2015, a gente se encontra a cada 2 meses. Às vezes acontece da gente demorar, mas não passa de 3 meses. A gente senta, porque dentro desse subgrupo, nós estamos divididos em 3... Desculpa, desse grupo nós estamos divididos em 3 subgrupos, que daqui a pouco eu vou tratar. Pronto, esse plano ele é dividido em 3 eixos, tá certo? Tem o eixo ensino, que propõe a promover espaços de conhecimento e aprofundamento teórico para as políticas específicas, que integram as políticas públicas municipais, sociedade, polícia, imprensa, visando a disseminação da informação acerca da prevenção do suicídio, contribuindo para que o referido público possa identificar sinais e sintomas, orientar, encaminhar ou acionar o serviço adequado em caso de suspeita ou de risco efetivo de suicídio. Então, de 2014 para cá, já foram
capacitados no município de Paracuru. Teve esse curso introdutório pelo Pravida, 104 pessoas. Todos os médicos e enfermeiros da nossa rede, já desde 2015, todo ano tem um momento de capacitação. Inclusive, ontem tivemos um, foi lindo, por sinal. Então, assim, PSF, CAP, SAD, né, todo mundo está por dentro desse tema. Inclusive, o Fábio foi um dos profissionais que, né, no ano retrasado esteve, e foi uma capacitação basicamente sobre a entrevista clínica, porque nós, quando começamos a estudar sobre isso, nós tivemos acesso a um artigo de um município chamado Candelária, no Rio Grande do Sul. E lá eles constataram que 20% das pessoas que tinham tentado suicídio tinham passado por dentro dos postos. E nós, profissionais de saúde, não tínhamos identificado a queixa, né? Então, assim, eu lembro que no grupo de trabalho, quando a gente leu esse artigo, a gente ficou chocado, assim, nossa. Então, teve um ano, em 2016, que o Pravida foi lá, foi a tarde toda, só para a gente conversar como é que a gente pode, dentro do nosso, da nossa sala, identificar os discursos, como que a gente pode utilizar as frases, né, as perguntas, o beabazinho mesmo da entrevista. E a gente tem, dentro do nosso dia a dia, né, feito essas perguntas, né, de como é que a pessoa está, se ela tem um projeto de vida. As pessoas que não tinham ainda coragem mesmo de perguntar se a pessoa está tentando ser mais direto, né? Eu lembro que quando, em 2016, teve um enfermeiro que disse: ai meu Deus, eu não tenho coragem não, eu não consigo, né? E ontem ele disse: ai não, eu não consigo, mas se eu achar, eu não vou conseguir dar conta, eu vou encaminhar para o CAPS. Não, tudo bem, beleza. E ontem foi muito bacana, assim, depois de 2 anos ele dizer: olha gente, hoje eu consigo, hoje a gente já faz o manejo de algumas situações com o psicólogo e com o médico, né? Então, assim, a gente vai vendo o processo de transformação da gente. Então, essa capacitação, ela é permanente mesmo. Os agentes comunitários de saúde, então nós fizemos um primeiro momento com 37 agentes comunitários em 2015. 2015 foi um ano que bombou, assim, de formação, né? Que era a nossa intenção mesmo, era divulgar o máximo de informação em várias áreas. Bicharé, vocês são todas as sabedoras do... Não somos sabedoras, mas existem os manuais, né? Existem os manuais do Supera, que aí a gente sentava, estudava, fazia uma informação. Daqui a pouco eu posso falar um pouquinho, que é uma formação